Olá você, boa tarde, boa noite, bom dia, oi, olá, sei lá. Mais uma vez, mais uma aula, 22ª, pelo que eu contei, aula de matemática até agora, sem faltar e sem deixar os amigos sozinhos, diferente daquele bando de vagabundos que eu chamo de amigo, ou de amigos que, quando não é o Marlos, mas o Marlos não pode falar o chefe, é o Elton, o Tomatinho, o Moceli e tal, assim, então acho que a única criatura que não me abandonou também foi a nossa tutora, que também teve uma semana que ela foi para estudar em São Paulo, também abandonou. Então, para variar, estou sozinho aqui, na verdade não necessito de nenhum deles, vagabundos, sem vergonha, seus picaretas, e vamos levar uma aula de matemática, seja lá o que Deus quiser, beleza? Pessoal, vamos ver o que aprontaram para nós hoje, vamos para a sessão chamada, ó, Coruja, Moá, eu, tô aqui, ó, eu, sempre, ever and ever, forever e sempre. Osvaldo, não, eu acho que esse negócio de ficar colocando apelido no pessoal é meio, Tomatinho meio pisado agora, filha de uma mãe, ó. E a Regina, sei lá, em algum lugar, ó. Daí, vamos brincar. Coisinhas que a tia Paula deixou para a gente. Aliás, aula punk, tá? Seria bom se o tio Elton estivesse aqui antes, mas ele também resolveu se separar com o senhor Mocelin, então vamos lá. Tia Paulinha colocou questões de circunferência, para você brincar, e questões de função quadrática, função do segundo grau, aquela fofinha do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que você já sabe que o gráfico é uma parábola e depois a gente brinca mais. Então isso aqui é o que ela separou. E lembrando que são as aulas de... Vamos ver se eu consigo ir para cá agora. Não. Ah, consegui, incrível. Ela não escreveu, tá? Mas essas são as questões já de 2013 que a gente está indo. Escuta uma porta, seria o Tomate ou não? Não, não seria o Tomate, foi o pessoal que foi averiguar. O pessoal agora está ligando para o IML, para a polícia e todos os outros lugares para ver se o meu querido amiguinho está em algum lugar. Vamos lá. Questão 141, provinha, acho que é o caderno já está aqui, ó, caderno azul oficial de 2013, que não estava na portinha. Olha que bonitinho, e um sistema de dutos. O que é duto, professor? Tá ali, ó. Cano. 3 canos iguais, de raio externo, de 30 centímetros. Pode ser manilha, fica mais bonito manilha, mas ele falou dutos. Então assim, ó, vamos pensar assim, encanamento não, ó. Manilha, encanamento, tanto faz. 3 canos iguais de raio externo, raio de fora, 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um círculo de raio maior de medida R. Ah, professor, eu não consigo imaginar isso, por isso que ele te dá o desenho lá. Ó. Os 3 caninhos de raio externo, 30 são soldados, ou seja, tangenciam, grudam os 3 círculos 2 a 2, a cada 2 deles você faz uma soldinha e gruda isso daqui. E depois deixa eles dentro de um círculo maior de raio R. Deixa eu ver como é que fica na TV isso. Não, tá bom. Não, eu estava fazendo um reparo lá, porque esse negócio aqui na minha tela está parecendo uma elipse. Está parecendo uma abóbora, mas na TV aí aparece legalzinho para vocês. Daí, para posteriormente, então assim, depois que ele faz isso aqui, para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. É o que está acontecendo aqui. Então, olha lá. Tem uma distânciazinha aqui de 10 centímetros para você poder fazer alguma troca. De repente, algum que quebrou, passar alguma coisa no meio. Tá? Daí, essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Então, falou um monte de besteira ali, parece um desenho técnico e tal. Mas a ideia mesmo é que você tem 3 círculos dentro de um círculo maior. Eles só não estão inscritos porque, na verdade, Deus queira que eu consiga pagar agora. Eles só não estão inscritos porque, na verdade, eles não estão tocando o círculo maior, né? Por causa do tal do espaçador, tá? Daí, utiliza não, né? Provavelmente esse negócio não está assim, tá? Utilize, é um comando. Como aproximação para a raiz de 3, faltou o teto aqui, mas isso aqui a nossa amiga Paula sofre pra caramba para digitar. O pessoal que normalmente não digita em matemática, quando vai fazer isso aqui no Word é horroroso. Qual o valor do raio R em centímetros? Chutes não. Povo, esse aqui é meio macabro, então vamos brincar para fazer alguns comentários. Então, assim, algumas coisas você tem que saber. Por exemplo, quando você tem um círculo, até que ficou mais ou menos, e você tem um triângulo A inscrito. Professor, o que é um triângulo inscrito? Tem que estar dentro? Não, não está só dentro. Além de estar dentro, eles têm que estar tangenciando o círculo, ou seja, esses 3 vértices aqui têm que estar em cima do círculo. Então eu digo que esse triângulo está inscrito. Vamos lá. Se esse triângulo aqui for um triângulo equilátero, infelizmente em questões hoje eu já falei para vocês, são meio pedreira. Se essa criatura for um triângulo equilátero, ou seja, com todos os lados iguais, tem algumas propriedadezinhas.
Primeira propriedadezinha. Quando você divide a altura do triângulo equilátero em 3 partes iguais, isso você tem que saber. Então, ó, a altura do triângulo equilátero dividida em 3 partes iguais. Se você pegar 2 delas, vai ser o raio da circunferência circunscrita, o raio da circunferência que passa por fora. Se você pegar uma dessas partezinhas, desculpa o desenho à mão, isso aqui vai ser o raio da circunferência inscrita, a circunferência que passa por dentro. Então, assim, ó, para você achar esses raios aí, eu tenho que dar um jeito de achar a altura do triângulo equilátero, e dividir em 3 partes, ok? Então, assim, para você achar essa altura do triângulo equilátero e dividir em 3 partes, você acaba achando os rainhos. Vou brincar lá. Olha que bonitinho que eu quero dar um jeito de achar o raio de fora. Pessoal, não sei se vocês conseguem entender aí pelo desenho, hoje é um dia que eu quase não vou aparecer, tá? É mais desenho, mas se você consegue entender pelo desenho, que tudo isso, daqui até aqui, do centro daqui até aqui, é o raio de fora. Ah, professor, então é fácil, ó. Porque aqui é 10, beleza. Aqui é 30, por que é 30? Porque é o raio da circunferência de dentro. Aqui também é 30, acabou. Não. Aconteceu um acidente, povo. Se você olhar com calma, o 30 e o 10 é facinho. O 30 até aqui é facinho. O 30 até aqui é fácil. O 10 é fácil. Só que existe um pedacinho maldito aqui no meio que eu não sei quanto vale. Então, assim, ó, de verdade, o meu raio de fora ali tem que ser 30 mais 10 e mais alguma coisa. Então, assim, no mínimo essa coisa aqui vai ter que ser maior do que 70. Vamos primeiro dar uma olhada nas alternativas se tem alguma coisa que... Bom, isso aqui, ó, como o pessoal fala sempre, isso aqui não pode ser resposta. Por quê? Porque essas duas são menores do que 70 e, no mínimo, o raiozinho lá tem que ser 70. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar agora. Isso, eu consegui apagar, então essa é uma beleza. Vamos lá, coloca no lugar. Ah, faltou o fu. Pessoal, então olha que bonitinho lá. Se você pensar nessa coisa assim, ó, povo, tem uma propriedade maravilhosa que diz o seguinte: quando você tem 3 círculos tangentes 2 a 2, a hora que você une os círculos, isso é propriedade, pessoal. A hora que você une os círculos, os 2 centros, por exemplo, esse centro aqui e esse centro, e o ponto de tangência, esse pontinho do meio, estão alinhados. Isso é uma propriedade de circunferências, tá? Alinhados. Então estão na... Isso, o cavalo, aprenda a escrever, ó. Você que está por aí, ainda bem que o Márcio não está por perto hoje. Ó, eles são alinhados, são colineares, estão numa mesma reta, tá? Então, ó, povo, propriedade, esses 3 aqui estão numa mesma reta, esses 3 que você está vendo eu pintar aqui estão numa mesma reta, esses 3 numa mesma reta. Então, olha que bonitinho. Se eu sei que essa coisa aqui é 30, essa coisa é 30, essa coisa é 30, essa coisa é 30, isso é 30, isso é 30, todos os lados desse seu triângulo aí são iguais. Então, esse triângulo aí é um triângulo equilátero. Entenderam por que eu vim com aquela coisinha fofa para dizer para vocês assim, ó, pessoal, propriedade do triângulo equilátero é isso aqui, ó. Você apagou meu triângulo naquela hora. Eu já falei que esse troço tem um negócio esprita. Então, assim, ó, povo, vamos voltar na historinha. Por incrível que pareça, eu não tinha apagado essa daqui. Então, assim, primeira coisa que você tem que achar é a altura. Se você não achar uma fórmula para altura, se você não souber, por exemplo, que num triângulo equilátero a altura é lado raiz de 3 sobre 2, se você não souber dessa fórmula, e é bom saber, tá? Você pode fazer o seguinte, o velho pita, manja velho pita? Como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, você pega assim, um lado vale L, o outro, propriedade de novo do triângulo equilátero, a altura divide na metade, então aqui vai ser metade da base, e aqui é a altura, então você vai lá e calcula pelo velho pita. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Quando você fizer isso, vai chegar. Chegou Tomatão? Escutei vozes? Não? Chegou aquele vagabundo sem vergonha? Você, professor de tomate. Eu fico falando assim, vocês vão ser é louco, não é? Aqui, na verdade, do lado de fora tem uma televisão. Ô, professor de tomate aí? Aquele safado, salafrário, vagabundo, sem vergonha? É dia de pagar pensão hoje, não? Peguei firme agora, né? Ó, ele falou que ele está trocando... Como é que é o bari? Está trocando o bari, tá vindo, ele está tirando o bari, ó.
Daí, povo, eu sei que a altura, então, dessa coisa é lá do raiz de 3 sobre 2. Oi, professor, sem chamar atenção, tudo bem? O senhor estava trocando o bari? Eles falaram. O bari é aquele artefato, você não pode falar, não pode, eu posso tirar sarro agora que você não tem microfone, não? Não, não pode passar ninguém, tá... Ê, pegou aí, derrube tudo, ó. Não, pera, vou proteger, não, ó. Tem um negócio da ONU. O troço da ONU falou assim, proteja essa coitada aqui. Ó, tá aqui a dona Oswaldina, deixe longe. Tudo bem, senhor? A próxima aula é sua sozinho, então tá, ó. Povo, enquanto ele tenta se defender... Tá lá, eu sei que a altura é lá do raiz de 3 sobre 2. Ah, sim, agora vai quebrar o resto do estúdio aqui. Como eu sei que o lado dessa coisa aqui mede 60, então eu sei que a alturinha desse rapaz aqui vai virar assim, 60 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a alturinha vale... O malvado favorito. Agora que eu tô de microfone, agora você paga. Meu malvado favorito. Ah, garoto, beleza, hein? Estou aqui para ajudar na aula de matemática. O senhor sabe que eu sei tudo. Você sabe aquela piada de 2 Oswaldo que caiu no caminhão? Agora, nojento, salafrário, eu ouvi tudo que o senhor falou lá fora. Tá, doutor? Eu ouvi tudo. Você sabe aquela piada dos 2 Oswaldo que caíram no caminhão? Daí um falou assim, é o caminhão pra onde... Não? Tu teve que contar pra eles do tomatinho, né? Tu precisou, né? Que tomatinho? Eu não falei nada. Eu falei 2 Oswaldo. Eu não falei. Tá bom. Eu não disse. Eu desenhei. Tá bom. Eu desenhei, escrevi algumas letras, sugeri, mas não disse. Não, tudo bem. Aproveitar isso que vocês não estão vendo aí. Você precisa ver eu na frente do Mocelin, que ele falou assim, o nosso amigo lá que tem o apelido Tomate, ele falou assim, não, é da minha área, eu jamais faria esse tipo de coisa, tal, todo polido e tal. Ah, o Tomate. Vamos lá. Tomate é o raio que o parto, tá? O tio! Me deram o apelido de Tomate uma vez, gente. Um dia eu conto pra vocês por quê, tá? Mas não gosto desse apelido. Já vou avisando, não gosto desse apelido, tá bom? Se ele falar mais um minuto, a gente vai saber o porquê do Tomate. Mas um dia trarei para vocês conhecerem o Super Tomatinho, defensor dos frascos e comprimidos. Trarei para vocês conhecerem. Porque aqui tá todo mundo trazendo o seu... Eu odeio aquilo ali, hein? Tá protegido lá. Eu odeio a Oswaldina, vou avisando. Sim, a gente sabe disso. Eu odeio a Oswaldina. Tanto que você tentou matar o filho. A gente sabe. Ó. Bom, seguinte, pessoal, depois dessa zoeira toda aqui, teu exercício falou que esta coisinha fofa chamada raiz de 3, com você também acontece de ter lousa espírita, não? Ela apaga coisas que eu não apaguei e escreve coisas que eu não escrevi. Não, aqui não tem problema. Não então tem problema. Tá. É só a gente ter força do pensamento. Então tá, o poder de mente. Desculpa aí. Bom, ele disse que raiz de 3 é 1,7, não precisava saber. Multiplicando isso dá 51. Então, olha, povo, a altura daquele teu triângulo horroroso... Agora ficou tudo junto. Ó, isso aí é babado. O pessoal saiu, provavelmente a gerência agora vai reclamar. A altura de tudo isso daqui é 51. O que mais que eu falei pra vocês? Eu não tava aqui. Ah, mas eu digo pra você assim. Tá bom. Ainda bem que você não tava aí. Esse aqui é sofrível, viu? É sofrível? Esse aqui é de ferrar o barraco. Ferrar o quê? O barraco. Ah, bom. O professor Léo, tu deixou teu mapa astral aí, depois é só pedir. Bom, divida a altura em 3 partes iguais, pô. Eu sei que cada parte vale 17. Então, na verdade, assim, ó, eu consigo dividir a altura em 3 partes iguais, cada pedaço vale 17. Se você conseguir construir a sua altura aqui, a sua não, do exercício, então fica assim, isso vale 17, isso vale 17, e essa parte de baixo ali vale 17. Depois de 15 dias, eu sei que isso aqui é 17, isso é 17, isso é 30 e isso é 10. Então o teu raio vai virar 17, mais 17, mais 30 e mais 10. Ainda bem que você não estava desde o começo, ó. Daí, isso aqui é 34, 64, 74. Sabe aquelas questões assim do tipo... Em história o cara ia comparar, por exemplo, alguma coisa que aconteceu num diário popular com alguma coisa da Segunda Guerra. Nossa e você ia ter que levantar tudo daquilo. É isso. É quase uma ligação espírita. É isso. Então assim, depois de 15 dias, 74. Mas é assim, aí deve ser a mesma coisa que eu falo para os alunos lá, Oswaldo. Na tua área também você vai ter o Enem para o cara que vai fazer História. Você vai ter o Enem para o cara que vai fazer Direito. Esse cara tem que saber, não tem? Tem que saber. Então, esse aqui o cara que vai fazer Engenharia tem que saber. Os outros, vamos levando. Beleza. Beleza? O senhor tá bem? Eu estou muito bem, doutor. Agora aqui com o senhor, o nosso ilustre ator Disneylândia, né? Nosso ilustre... né? E os Minions? Como é que vão os Minions? Aliás, tá vestido de Minion hoje, né? Direi onde eles estão. Tá de Minion.
Tá bonitinho. Foca ele, tá bonitinho. Ele pensa que ele vai dar aula depois. Tá bonitinho. Eu não ia ficar na próxima aula, mas eu vou, agora eu vou. Tá bonitinho, menino, tá bonitinho. Pô, vamos pra frente, ó. Mais coisa pancada agora. Vou deixar você arrepiado. Vou fazer que nem eu fazia com o Mussolini. Fazer pergunta, daí o Mussolini pegava e lia todas as respostas antes. Boa ideia. Vamos lá, povo. Questão 5.1. Não, cara, eu sei tudo de matemática. Pergunta, eu respondo. Eu imagino. Que dia é hoje? Hã? Hoje é quarta-feira. Tá bom, já valeu meio ponto. Quarta-feira. Povo, essa é uma das poucas questões, eu acho assim, que geometria analítica eu devo ter visto na prova do Enem pelo menos umas 3 vezes, 4, estourando desde 1998. Então cai bastante. Putz! Os alunos às vezes perguntam assim, professor, é fácil cair na prova um troço desse? Assim, é mais fácil chover na sala de aula da prova de baixo para cima, dentro da sala de aula. Mas fora isso, vamos lá. Então tá lá. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas. Ai, professor, já começou difícil. Tem tudo isso, é o plano cartesiano. Ah, é que eles escrevem difícil pra gente não entender. É isso aí, ó. Tá, o plano cartesiano. Daí, x e y representa na louca. Conhece a louca? Eu conheço Dona Maria, a louca. É. A mãe de Dom João VI. Bacana, Dona Maria, bacana. a louca. Esse pessoal que começou o Brasil, né? Exatamente, então tá, ó. pior é isso. É. Daí, a descrição de 5 conjuntos algébricos. Você sabe que do jeito que matemática tá, Oswaldo? Você pede para um aluno ler esse troço, daí ele falou assim, quais são os conjuntos algébricos? Ele falou assim, I, V. Ó, então tá lá. Como segue? Vamos lá. O troço é... Primeiro, olha que bonitinho, conjunto 1. Você dá risada porque não sou eu, né? Isso foi medonho. Mas você não sou eu, né? Ó. Século I, X, I, V, I, X. Século X. Exatamente isso que acontece, ó. Mas daí assim, daí o pessoal que dá aula disso... Você já sacou que isso aqui não vai dar certo, Não, né? mas o pessoal que dá aula nisso, lá no fundamentalzinho dele, olha assim e fala assim, cara, número romano não serve pra nada, então eu não vou ensinar. Isso. Vamos pro I, ó. Daí, primeiro conjunto é uma circunferência e a criatura te deu a equação da circunferência. Ah, professor, eu nunca vi a equação da circunferência. Ferrou-se. Segundo conjunto é uma parábola, ele já falou, é uma função de segundo grau. Não, gostei das tuas palavras de apoio. Gostei, né? Nunca vi, professor. Ferrou-se. Gostei. Você estimula. Porque né? tem algumas que você pode ter ideia. Entende? Mas tem coisas que não tem jeito. Tipo assim, eu não conheço a história da Lapa aqui, do contestado. Esqueça, e todo o resto. não tem como resolver. Não tem. Não tem. Você vai, não conhece nada. Não tem. Aqui não tem. Bom, esse aqui tem alguns que dá para você matar. Conjunto 3 lá é um quadrado formado por esses vértices. Conjunto 4 é um quadrado formado por outros vértices. E o conjunto 5 é o ponto de origem. Então esse cara aqui, o cara acerta na boa, esse quadrado e esse quadrado ele acerta na boa. Essa parábola talvez, porque é matéria do 9º ano e do 1º. E aqui a equação do 3º, vamos rezar, né? Então vamos por partes. Vamos começar lá. O conjunto V lá é a origem do sistema. Então ele vai fazer um bonequinho com isso lá, tá? Olha que bonitinho. Que mesmo. Não, então, ó, é esse ou esse. Esse aqui parece o Bidu, ó. Ou esse, ou isso, ou isso. Ou isso. Então, assim, ó, se fizer bem rapidinho, o pessoal que tá vendo na tela parece um desenho animado. Até travar o computador. Ó, então, vamos lá, povo. O primeiro conjunto era a origem, ponto 0, 0. Mas tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem todos. Aí o cara falou assim, esse aqui eu sei, matei. Não matou nada, porque até agora ele não fez nada. Vamos pro segundo conjunto dessa coisa. Segundo conjunto dessa coisa... Você está brincando de mexer para frente e para trás aí, seu palhacito, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Amarra a mãozinha. Diferente das outras criaturas que usam esse troço, eu sei como ele funciona. Sei, ó. Tá bom. Povo, daí assim, quadrados, ó. Menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 2. E esses caras, esses 4 aqui estão no lado positivo. Então o x e o y são positivos, estão no primeiro quadrante. E esses caras aqui, o x é negativo e o y positivo, estão no segundo. Então vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou ter alguma coisa assim, menos 2 e 1. Podia ser esse, e esse os olhinhos estão no lugar certo. Menos 2 e 1. Ah, como é que você sabe que é menos 2? Menos 1, menos 2. Isso aqui está quadriculado em quadrinhos de lado 1. Essa coisa aqui podia ser menos 2 e 1. Podia. Só que ali menos 2 e 2, que mais? Então assim, os quadradinhos também não ajudaram nada. Sabe aquele troço da parte mais fácil? Não serve para nada. Agora vamos para a parte que serve, que daqui a pouco eu estou sendo tocado aqui. Pessoal, para quem sabe o que é isso daqui... Lá no 3º ano você aprendeu um negócio assim, equação, nossa cerola, equação geral de uma circunferência, uma coisa assim,
x, não, essa aqui é a reduzida, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Sabendo que a e b são as coordenadas do centro, e essa criatura aqui é o raio. Me explica. Juro que explico. Como aparece assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, como não tem mais nenhum número junto com x, nenhum número junto com y, eu sei que meu centro da circunferência é o 0, 0. Como o número que está do lado de cá do sinal de igual é igual ao raio ao quadrado, se você sabe que um número ao quadrado é 9, quando você passa isso aqui como raiz, você vai descobrir que a raiz é 3. Então olha que bonitinho, o teu conjunto 1 dessa coisa horrorosa aqui é uma circunferência de centro na origem raio 3. Bonito, né? Sensacional. Ficou bonitinho. Então assim, ó, a primeira não pode ser, porque o raio daqui até aqui deu 9. Então esquece. A segunda não pode ser, porque o raio daqui até aqui também deu 9. Fora. A terceira pode ser. O raio daqui até aqui é 3. A quarta pode ser o raio é 3. E a quinta pode ser o raio é 3. Então estou em dúvida em 3. Vamos lá, professor. Aí. Olha que bonitinho. Vamos para o segundo agora para matar isso daqui. Isso aqui é uma parábola. O pessoal que já viu função do segundo grau até fazer bolha sabe que quando isso aqui é negativo, o gráfico da parábola está para baixo. Além disso, ela vai cortar o eixo y no menos 1. Então eu já sei que é uma parabolazinha para baixo. Vamos ver o narizinho daquela coisa. Eu já sei que o meu grafiquinho está para baixo. Olha que bonitinho. Boquinha para cima da parábola. Tchau. Boquinha para baixo. Pode ser. Boquinha para baixo. Pode ser. Mas daí é o seguinte, povo. Isso aqui tem que cortar no menos 1. Que é esse caso. Vamos ver. Essa coisa aqui corta no mais 1. Eu cliquei na outra coisa e ficou aqui, ó. Essa coisa corta o eixo y no mais 1. Não pode ser. Essa criatura corta fora. Horas depois, eu já sei que o resultado disso aqui tem que ser a última figurinha, que é a letra E de herpes genital. Certo, Tomatinho? É isso? Olha que bonitinho. Você gostou de português que nem fala? E de herpes genital. É que nem falo meus alunos. A matemática eu não sei, mas português eu adestrói. Não, tu adestrói. Adestrói. Tu realmente... Cada vez melhor. Não, sensacional. Ó, pessoal... Muito bom. Vamos brincar com mais uma, que eu acho que deve dar um tempinho lá. Esse aqui é legalzinho. Você vai lembrar do tempo. Não, eu vou avisando que o senhor não vai invadir minha aula. Não vou? Vou só lhe avisando isso. Você vai ficar sozinho? Tá legal? Não, o senhor não vai invadir minha aula. O senhor termine dentro do seu prazo, por favor. O senhor não me deixe nervoso. Eu acho que os alunos às vezes não entendem que a gente lê muito rápido, então... Num parque aquático tem acento agudo no segundo A. Existe... Você acha que vai dar tempo? Eu acho que não tem a menor chance. Existe uma piscina infantil de a forma de um cilindro circular reto. A piscina é aquela que aquele monte de tonto nos Estados Unidos pega e sai correndo, pula, se arrebenta na borda e destrói tudo aquele troço, vem aquela água pelo canteirinho. Já viu aquilo, né? O cara sabe que aquilo lá é flexível, mas ele pula, né? Eu imagino quem é que vai dizer, eu vou pular na piscina circular, de cilindro circular reto. Eu caio assim, e de raio igual, e daí eu pulo. Você nunca viu isso? Olha lá. E daí, com 1 metro de profundidade. Eu falo isso quando eu pulo na piscina. Com aquela bermuda amarelinha que vem até o joelho, mais ou menos. Aí fica o próprio Minion, né? Aí é o próprio Minion. O maiozinho verde. Ó. Daí. E o volume dessa piscina é 12 metros cúbicos. Tradução de 12 metros cúbicos. Isso aqui não é aquela piscina do terreninho. 12 mil litros. Lembre que cada metro cúbico vale 1.000 litros. Daí, cuja base tem um raio R e o centro... Raio R e o centro O, a origem. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina. O cara ficou rico de uma hora para outra, convidou a negada para a piscina inflável dele, ele falou assim, ele coloca uma mesa no meio e coloca uns drinks, né? Exatamente. Daí ele resolve fazer uma ilha de lazer no centro dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro coincidindo com o centro da figura. Isso daqui é o que o pessoal normalmente chama de tia gorda. Já ouviu falar em tia gorda, não? É que... Eu tenho uma tia gorda. Então, é politicamente incorreto. Mas quando você tem uma rosquita matemática chama de tia gorda, que se chama coroa circular. Coroa circular, vulgarmente chamada de tia gorda. Daí, o que tem que acontecer para ter a tia gorda? O centro das duas circunferências tem que ser o mesmo. Mas é uma rosquinha, tá? Ó. Então, assim, a criatura quer montar a rosquinha. O raio da ilha de lazer será R. R pequenininho. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo,
no mínimo, ou seja, o espaço tem que ser no mínimo 4. Então, ele tem que ser maior ou igual a 4 metros cúbicos, ok? A parte que tem água vai ter que ser maior ou igual a 4 metros cúbicos. Ah, não, me recuso a fazer em 10 minutos aqui. Vamos conversar sobre a vida. Você não quer falar sobre a sua tia? Não, deixa, ela tá lá, vai que eu falo sobre ela, descobre que eu existo de novo e vem. Ou te tira do testamento depois. Exatamente, então deixa assim. Então vamos lá, povo, a ideia disso daqui é o seguinte, ó, a parte da piscina vai ser de fora. Então assim, como isso aqui é uma coroa circular, mas lembre-se que isso daqui tem a ver com o seu cilindro. Então na verdade a piscininha, aquilo ali é visto de cima, mas a piscininha seria uma coisa assim. Ah, professor, isso daí não é piscina, é um rolo de papel higiênico, você precisa imaginar a mímica que eu tô para nadar. Tá bom, ó, é o seguinte... A tua piscininha é isso aqui. Você tem água por fora e aqui no meio você tem a ilha de laser. É isso? A ilha de lazer. Vamos lá. Eu sei que o volume da piscina toda é 12 metros cúbicos. Eu não sei qual é o volume da ilha de lazer. Vou colocar assim, volume da ilha. Eu não sei qual é. E eu sei que o que tem que sobrar aqui fora, dessa coisa... tem que ser o volume daquela coisinha fofa ali da piscina, tem que ser maior ou igual que 4 metros cúbicos. 4 metros é ótimo. Gostou dos portugueses? Os portugueses é daí. O volume da piscina tem que ser maior ou igual a 4 metros. Como é que você calcula o volume dessa coisa? Toda vez que você tem um buraco no meio, você calcula assim, o volume do maior menos o volume do menor. Isso aqui vai ter que ser igual ao volume da piscininha. Então vamos pensar assim no caso. Vamos ver para cá. Ver se eu consigo fazer. Então assim, o volume do maior, da piscina inteira, que eu já sabia que era 12 metros cúbicos, menos o volume daquela areazinha de lazer ali, que eu não sei quanto é, vai ter que ser o volume da piscina. E o volume da piscina, de novo, tem que ser maior ou igual que 4 metros cúbicos. Maior ou igual que... Bom, como é que você calcula o volume daquela área de lazer? Povo, o que ele disse lá? Que a altura disso daqui e a altura disso aqui é igual. É 1 metro. O que mais que ele disse? Que o raiozinho aqui da área de lazer é R. Como é que você calcula a área disso aqui? Como isso é um círculo, a área disso aqui é πr ao quadrado. Como o raiozinho aqui é 1, vamos aproveitar para colocar isso aqui numa letra decentemente... Como eu sei que o raiozinho dessa coisa aqui é 1, vai ficar π vezes 1 ao quadrado. Então, assim, a área desse círculo aqui é π vezes 1. Como é que você vai calcular o volume disso? Caiu a caneta, nunca mais vou terminar o exercício. Ó. Daí, a área disso daqui é π vezes 1. No exercício ele fala que π é para usar como 3, então a área disso aqui é 3. Como é que você calcula o volume, povo? Só para lembrar pela milionésima vez. A volume é ótimo. O volume de um cilindro é o quê? A área da base vezes a altura. Então pensa assim. A área da base desse cilindro é 3. Vezes a altura, que é 1. Então, olha que bonitinho. O volume daquela coisa fofa ali vai ficar o quê? Só que ele quer achar... Ah, não, ele não sabe o raio. Eu estou colocando o raio como 1, o orelhudo. Ah, é isso que ele quer. Então isso aqui vai ficar assim, 3R ao quadrado. Então vamos lá. A área dessa coisa é 3R ao quadrado. E ele quer que você ache o rainho. Ou especialista em equaçãozinha. Vamos brincar, lembra da parte que você falou que gosta de matemática? Não, é comigo mesmo. Comigo mesmo, vamos lá. Não, é comigo mesmo. Então vamos lá, povo. Ó. O que eu vou ter aqui? 3R ao quadrado negativo, cuidado com isso. Passa o 12 para lá, vai ficar assim, menos 8 metros cúbicos. E a hora que você passar esse troço para lá, lembre-se que depois você vai ter que trocar a boquinha do jacaré, que a tia mandava mudar. Não. Então o que vai acontecer com essa coisa aqui? O raio vai ter que ser menor ou igual que 8/3. Oswaldo, normalmente eles não sacaneiam com esse tipo de exercício, mas assim, olha que coisa linda. Você vai ter que dar um jeito de calcular o raio, vamos fazer assim, como se fosse, depois eu volto para calcular, a raiz disso. E os caras não deram nada. Sabe, normalmente os caras te dão use e tal coisa aproximada, eles não deram nada no exercício, ó. Você vai ter que passar o 2 como raiz, por isso que eu falei que hoje foram meio power os exercícios. Ele não falou assim, ó, use raiz de tal igual a alguma coisa. Ele deixou quieto. Mas, digamos assim, as alternativas ajudam? Porque às vezes as alternativas ajudam, né? Vamos ver, eu vou tentar melhorar aquele troço ali para ver se a gente sofre menos.
Tá? Então vamos ver se a gente sofre menos. Se eu for fazer esse troço aqui, raiz de 8 eu consigo fazer como, sei lá, raiz de... Nossa, cerola. Você também tem beriberi, não? Às vezes. Escorbuto. Raiz de 8 dá para escrever como 2 vezes 4. E raiz de 3 eu vou deixar assim. Raiz do número 4 é 2, então dá para deixar essa coisa assim. Por causa dos gregos malditos, você é obrigado a racionalizar essa coisa fofa e colocar a raiz de 3 em cima e embaixo. Eu não sei se vai ajudar muito, né? Mas vamos lá. Raio vai ficar 2, raiz de 6, sobre 3. O problema é que daí você vai ter que dar uma ideia de mais ou menos quanto é a raiz de 6. Então assim, ó, tinham 2 raízes, eu deixei menos pior, deixei uma. Não sei se ajuda muito, mas vamos lá. Daí, o que era a raiz quadrada? A raiz quadrada era o seguinte, era um número multiplicado por ele mesmo que tivesse o mais próximo dessa coisa fofa. Ó, eu sei que 2 ao quadrado vai dar 4. Eu sei que 3 ao quadrado vai dar 9. Então o meu número tem que estar entre 2 e 3. E daí lá vai a criancinha fazer lá. 2,1 vezes 2,1. 2,2 vezes 2,2. Quando ele fizer isso aqui vai dar 4,84. Tá longe ainda. 2,3 vezes 2,3. Bacana, né? Mas esse é o caminho? De vez em quando os caras deliram. De vez em quando os caras deliram. Daí assim, quando você fizer, acho que é 2,4 vezes 2,4. Isso aqui vai dar 96, isso aqui vai dar 48, vai dar 5,76. Então, assim, essa coisa é aproximadamente 2,4. Daí, olha que bonitinho. 2,4 dividido por 3 dá 0,8. E multiplicado por 2 dá aproximadamente 1,6. Então, assim, ó, o raio vai ter que ser menor ou igual do que aquilo ali, vai ter que ser em torno de, olha que bonitinho, o mais próximo possível de 1,6. Meu Deus! Então assim, hoje os caras pegaram meio firme na brincadeirinha. Hoje foi, eu tenho menos que 5, provavelmente eu estou no 1 agora. 3. Então vamos falar da vida. Vamos falar da vida. Ó, então assim, eu nem vou começar outro, para dar ideia. Mas eu não sei o que seria melhor ali, Oswaldo, que quando chegou naquele troço de raiz de 8 sobre raiz de 3, alguns lugares os caras decoram. Então, assim, você que trabalha em cursinha há séculos sabe disso. Antigamente o cara decorava log de 2 e log de 3 porque caía um monte. Vai cair um monte. Daí ele calculava, raiz de 2 o cara decorava que valia 1,4 e raiz de 3 que valia 1,7. Eram quase sempre esses. Então vamos ver se melhora alguma coisa. Quando se fizer esse troço, dava isso. Quando se fizesse isso, dava 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Então o cara que decorou lá, raiz de 2 é em torno de 1,4, raiz de 3 é 1,7. Mas de qualquer jeito, é trabalho escravo, entendeu? Essa coisa vai ficar 2,8 dividido por 1,7. Daí vai ter que lembrar o que a tia fazia. E é um tipo de questão que nem as alternativas dão possibilidade de não, porque elas estão muito próximas, né? Não dá, não tem chance. Então assim, de repente aqui, você podia tentar anular, porque se você fosse pegar um raio igual a 3, já estava quase o volume total daquilo ali. Tá? Então assim, só para você ter uma ideia. Você iria para os menores, digamos. Tá, mas assim mesmo você tem 2 possibilidades muito próximas. E daí a ideia de você pegar e chutar. Mas aí que tá. Essa é uma questão legal para você chutar. Porque essa não é aquela fácil. Aquela que você não pode perder. Aquela que você não pode então, perder. assim, você analisou. Não pode ser um dos maiores. Se for o maior, é quase a piscina toda. Se o raio fosse em torno de 3 e 8 ali, ele já passa da piscina. Então não pode ser esse. Então eu vou diminuir um pouco. O 2, 1,7 e 1,6 podia ser. E ali você vai ter um valor, não vai ter a questão inteira, mas vai ter um valor aproximado. Essa é o tipo de questão que você deixa para o final, para ver se você resolve. Se não... Não colou de ninguém, não apareceu uma inspiração divina, chuta naquela ali porque não tem problema nenhum. Provavelmente você vai ter um valor parcial se você não acertar. E também é uma pergunta que se você deixar, ela te toma tempo e te rouba o tempo de muitas outras questões. A gente andou conversando um tempo atrás, assim, Oswaldo, que tchau, embora. Não, a gente andou conversando agora um tempo eles estão mostrando tchau pra gente. Já Antes era 1 minuto, tá, não sei o que, agora... Tchau! O pessoal corta lá dentro e fala assim, isso que você está falando é inútil, vai embora. Tchau mesmo. Tá bom, né? Então, a gente chegou num acordo um tempo atrás que assim, que o cara que... É que nem o cara que sabe a tua matéria, quando a prova está errada, ele vai querer fazer. O cara que sabe matemática vai querer fazer essa até o final, vai arrebentar um pouquinho. Porque daí até vai na cisma, né? Não vou conseguir. Beleza? E é nisso que ele não pode cair, né? Pessoal, aguarde o retorno. 5 minutinhos, bom?